Final de semana chegou, você fica perdido aí, porque tem jogo pra tudo quanto é lado. O final de semana é cheio de jogo, você não sabe qual que você pega qualquer um, você entra no errado, né? É isso que você faz. Tem um monte de opção aí, você pega justa a errada e insiste, né? Não sabe como fazer para escolher o jogo certo. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você faz para escolher o jogo certo para você botar o seu dinheiro independente de qual estratégia você quer fazer, independente de qual método você quer fazer. Vou te mostrar aqui em mais uma aulinha gravada como é que você faz para poder escolher o seu jogo certo para o seu final de semana nas suas apostas esportivas. Então, estou aqui com a Academia das Apostas mais uma vez. Do meu lado, como sempre, vídeo, sitezinho gratuito que eu uso desde 2012, que me ajudou a entender como as estatísticas são inseridas no meio do futebol, né? A clareza que esse site me trouxe me ajudou a entender melhor o funcionamento das estatísticas no meio do futebol. Uso ele até hoje, recomendo para você, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você usar o Academia das Apostas Brasil.com se você não conhecer. Então, bora lá que eu vou deixar aqui para você, vou fazer as análises dos melhores jogos desse sábado para você entender como é que você seleciona esses melhores, tá? Então vou começar aqui com Stade Rennes e Marseille, tá? Esse jogo aqui vai acontecer às 13 horas, horário de Brasília. Primeiro você vai ler os últimos 10 jogos, tá? Você que está chegando no canal agora, não sabe como é que analisa. Então, para quem já tem um pouco mais de tempo aqui, já está um pouco mais na frente. Então, vou explicar de uma maneira mais didática aqui para todo mundo. Primeiro você vai pegar os últimos 10 jogos e vai ler o desempenho que esses times têm em termos de consistência de ataque e falha de ataque. E você vai calcular aqui como que ele vem se desempenhando em termos de quantidade de gol. Se ele é um time que se envolve em ambas marcam, né? Ou se ele é um time que marca e não sofre, né? Então, por exemplo, o Rennes, primeiro você tira as copas, né? Não pega jogo de copa, que tá aqui, ó. Nunca conta jogo de copa, tira dali, conta só os jogos relacionados ao campeonato nacional. Nos 8 jogos válidos aqui do Rennes, ele falhou em marcar 2, 3, 4, 5, 6 vezes em 8. Só marcou 2 vezes nesses últimos 8 jogos aqui. E se envolveu em, vamos contar o over 1,5 dele aqui. 2, 3, 4, 5. 5 em 8, 62% de over 1,5 tem o Rennes aqui. O Marseille você tira aqui essa copa daqui. O Marseille falhou em marcar 3 vezes desses últimos 10. Então, o Marseille é um time mais consistente do que o Rennes, né? De vez em quando ele falha, mas não tem envolvimento em 0-0. E se envolveu aqui, vamos contar aqui o quê? Vamos contar o 1,5 dele também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em 9, 89% de over 1,5 para o Marcelo. Vamos contar o 2,5 só para ter uma comparação aqui. 2, 3, 4. Só esse está baixo, tá? Melhor que você fique aí de 67% para cima. Eu peguei o 62% aqui do REM, porque senão eu ia ter que botar o 0,5, né? Então, no limite do risco, você pega ali 62%, mas ideal mesmo que seja 67% para mais. Ok? Vamos ver o ambas marcam do Marcelo. 2, 3, 4, 4 e 9 ainda está baixo. Então, over 1,5 para ambos os times aí nos jogos recentes. Por que a gente lê jogo recente? Porque você precisa entender o que ele vem fazendo no campeonato agora. Muitos times têm alteração do comportamento recente comparado com o que ele fazia
antigamente na campanha casa fora. E se tiver isso alterado, significa que ele está entrando em variância. Então a gente lê aqui. Aqui é a campanha casa fora, né? O Ren tá jogando em casa, o Marcelli jogando fora. Só que aqui é a classificativa, né? A classificativa vai te mostrar o que o Marcelli fez contra times parecidos com o Ren e o que o Ren fez contra times parecidos com o Marcelli. É uma análise classificativa, né? Você está qualificando o desempenho que os times têm aqui relacionado ao adversário, que é a qualidade do adversário que ele pega. Então o Ren é 15º. Quando o Marcelo enfrentou times perto do 15º, né, parecidos com o 15º, o Marcelo se envolveu aqui do 12º até o 18º em 100% de over 1.5, over 2,5 tem aqui 60%, né? São 5 jogos ali embaixo. Tem 60% de 2,5, 100% de 1.5, né? E 2 ambas marcam só. Então tá mais pro over 1.5 aqui. O Marcelo é segundo. Quando o Ren enfrentou time de topo de tabela, você tem também aqui 67% de over 1.5 com ambas marcam. Aqui o Ren falhou num placar de 0-0. Mas a tendência, né, o que os times tendem a fazer aqui nessa campanha é um over 1.5. Ok? Descendo para campanha, né, o quadro de gols aqui. Aqui você vai ter uma leitura do que os times são no geral. Ali na classificativa você qualificou o que eles fazem contra adversários específicos, né? Mas para você ler a variância toda do que ele é capaz de fazer, desde o mínimo até o máximo dele, você lê também aqui a campanha casa fora, que é aqui no quadro de gols, para você entender o que ele faz na média, né? Na média da campanha inteira. Então, o Ren em casa, ele tem ataque de 1 gol por jogo só. Não marcou nenhum gol em pouco mais de 1/3 da campanha. Então, às vezes ele marca, às vezes ele falha em marcar. E é um time frágil, sofreu gols aí em 92% dos jogos. Quando o ataque do Ren funcionou, os jogos dele tiveram praticamente uma tendência a over 2,5, né? Através dessa média aqui. E você tem, né? Quando caiu em ambas marcam, quando o ataque funciona, cai em ambas marcam. E a tendência vai para o over 2,5, de acordo com essa média aqui. O Marcelli. O Marcelli já é um time que tem mais tendência ao ambas marcam, né? Essas duas porcentagens aqui indicam que ele marcou e sofreu gols em 77% dos jogos. Então ele joga e permite que o adversário jogue. E quando se envolve, quando o placar cai em ambas marcam, vira over 2,5. Certo? Momento de gol, a gente já tem aqui pelo menos meia hora de encaixe de gol em HT. Né? Você tem aqui uma barra bastante forte do Marcelli. Isso aqui é o desempenho padrão. Tá? Quando o Marcelli joga fora de casa, ele costuma aumentar a pressão sobre o adversário. Já é como se você pegasse como se você assistisse todos os jogos do Marcelli, quando ele jogou fora de casa, pegasse aquele gráfico, sabe aquele gráfico de pressão? É como se você pegasse todos aqueles gráficos lá e empilhassem, se você empilhasse um em cima do outro, todos aqueles gráficos ao longo da campanha do Marcelli, você ia gerar um padrão. Né? Você ia ter um padrão do que ele sempre faz nessa condição. Quando que ele volta a pressionar mais o adversário por período de jogo. Então tá aqui. A partir do 16:30, ele costuma aumentar a pressão sobre o adversário e mantém, né? Praticamente mantém essa pressão do 16:30 até o final do jogo. E você vai ter o desempenho aqui do Ren quando que, jogando em casa, quando que ele foi pressionado e permitiu gols aos adversários que ele pegou. Então você tem o gráfico aqui, né, com o empilhamento dessa pressão sobre ele, né, que ele sofreu a pressão, e quando que ele cedeu gols, né, nesses gráficos. Então você tem aqui um padrãozinho dele ceder gols em HT. Então você tem aqui uma possível entrada em HT e tem um over 1.5, não é isso? Então vou deixar para você aqui, né,
Vou deixar para você aqui em sugestão, né? Então tá aqui, ó. Vamos para sugestões. E vou botar para você aqui Reim e Marseille. Então você tem aqui um over 1.5. Vou botar over HT primeiro, barra over 1.5. Ok? Então você tem aí como sugestão de Reim e Marseille um over HT ou um over 1.5. Firmeza? Bora para mais? Agora você já sabe, né? Agora você já entendeu como é que funciona aqui, né? Você já entendeu como é que funciona aqui a leitura dos dados, né? Você começou a pegar já aí. Se você não entendeu, volta, assiste de novo e você vai começar a entender a sequência da leitura. É sempre desse jeito, tá? Sempre desse jeito para poder chegar em conclusão do que você pode fazer no jogo. Então eu botei aqui os mercados prováveis para esse jogo aqui. Você, se for usar isso aqui, você não precisa fazer as duas entradas que eu botei aqui. Eu botei isso aqui que eu estou colocando aqui, é só para te mostrar quais são as tendências desse jogo, mas você vai focar, eu recomendo que você foque aqui no mercado que você tem para o seu método, né? Para você dominar a leitura dos dados e uma tomada de decisão para esse mercado que você vai usar aqui. Beleza? Então vamos para o outro aqui. Juventus e Genoa. Vai acontecer 14 horas, horário de Brasília. Então vamos aqui. Vamos aqui para essa leitura aqui. Recentemente, a Juventus falhou em marcar 2 vezes. Em 7, né? Tem 3 copas aqui que a gente tira. Então sobram 7 jogos. Desses 7, falhou em marcar 2 vezes. Se envolveu em... Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4. Né? 4 em 7 está muito baixo. Vamos contar 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 7 tá ok. 71%. E vamos contar o ambas marcam, só para ter o desencargo aqui, só 2, né? Só 2. Não, as copas não contam. Então é over 1,5 em 71% dos jogos recentes da Juventus. O Genoa tem 10 jogos aqui, não se envolveu em Copa nenhuma. Falhou em marcar só uma vez aqui, ó, em 10 jogos. Só esse jogo que ele não marcou nenhum gol. É um time que vem marcando gol recente, né? Se envolveu em que é? Vamos contar 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% de ambas marcam. Quase que ele tem uma tendência forte, ambas marcam. Mas o over 1,5, ok. Os dois times aqui estão com tendência mais forte para o over 1,5. Análise classificativa, para a gente saber o que eles fizeram contra times específicos, né? O Genoa é 12º. Entre o 8º colocado e o 14º, você tem aqui um padrãozinho da Juventus de marcar 2 gols, né? Ó, 2, 2, 2, 2. Né? Então é um over 1,5 aqui, como padrão da Juventus. A Juventus é 5º colocado. Quando o Genoa enfrentou times entre o 2º e o 8º, o Genoa falhou em marcar gol uma vezinha só, né? Também é um time que marca gol nessa área aqui. E se envolveu em over 2,5. Aqui o Genoa nessa condição aqui, ele já sobe para um envolvimento em over 2,5, né? E também um envolvimento em ambas marcam, né? Só não marcou em um joguinho aqui. Marcou em 75% e se envolveu em over 2,5 com ambas marcas. Ok? Descendo aqui, a Juventus tem aqui em casa, tem ataque mediano, às vezes marca 2, às vezes marca 1 só, no geral da campanha. É um time que marcou gol em 80% dos jogos, ataque confiável, e a defesa é sólida, não sofrendo nenhum gol em 53%. Então, muitas vezes a Juventus não sofre nenhum gol. O Genoa, jogando fora de casa, é um time que se envolve, que tem tendência a se envolver em ambas marcam, né? Marcou e sofreu aqui em 64% dos jogos, e quando cai nesse cenário de marcar e sofrer, se envolve em jogos que tem placar de over
1.5 em ambas marcam, certo? Momentos de gols, a gente tem aqui uma tendência, uma probabilidade, né, de um golzinho no 16:30, por causa dessa fragilidade aqui, do Genoa, e o encaixe com o potencial da Juventus aqui. Mas o segundo tempo é melhor. Inclusive, os dois times no segundo tempo têm pirâmide crescente de potencial e pirâmide crescente de fragilidade do Genoa em segundo tempo. Então, o segundo tempo é mais provável para gol do que o HT. Tô falando que não vai sair gol em HT? Não, não tô falando não. Tô falando que se sair gol no HT, pode ser aqui no 16:30. Porém, o segundo tempo tem um potencial maior, tem uma probabilidade maior para gol do que o HT. Então, nesse jogo aqui, o que a gente vai fazer? Over 1.5, né? Vamos pro over 1.5 aqui. Juventus e Genoa, over 1.5. Então tá aí. Rennes e Marseille, over HT ou over 1.5. E você tem também, vamos ver ali, olha lá, tá aparecendo lá, ó, Juventus e Genoa, over 1.5. Ok até agora? Se não estiver entendendo o que eu tô falando aqui, volta o vídeo, assiste de novo, deixa o seu comentário aqui para mim com a sua pergunta, aqui embaixo, tá? Para eu poder saber quais são as suas dúvidas, porque eu leio e respondo todo mundo, tá? Eu leio e respondo everybody, ok? Inclusive, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já deu like nesse vídeo aqui? Eu tô aqui apenas trabalhando para te ajudar a alcançar resultados que você nunca alcançou, jamais alcançou, nunca pensou que pudesse alcançar, lendo dados, conhecendo o desempenho dos times em futebol. Então, o meu trabalho aqui nesse canal é mostrar para você que você é capaz de fazer coisas inimagináveis, bastando apenas conhecer o que eu sou capaz de te ensinar aqui neste canal, tá? Eu garanto que você vai encontrar aqui materiais que ninguém mais consegue te explicar e materiais que vão garantir a facilidade do seu lucro no longo prazo. Você vai conhecer questões de desempenho de times, você vai conhecer conceitos de jogos de EV positivo e de EV negativo de uma maneira mais facilitada. Você vai conseguir fazer a união entre motivação de time e variância. Tem tudo aqui no canal, você pode assistir, você pode maratonar aí o conteúdo e você vai perceber que isto daqui não tem comparação com nada mais. Eu sou trader esportivo desde 2012. Desde lá eu venho aprimorando aqui essas metodologias, todas elas, né? E você pode aplicar isso daqui em qualquer método que você quiser. Match odds, mercado de gols, ambas marcam, over HT, over à frente, resultado exato, o que você quiser. Tem todo o material aqui no canal, é só você assistir e você vai perceber o que eu tô falando. Clique em curtir esse vídeo, deixa o seu like aí, porque o YouTube só entende que você está gostando do meu conteúdo quando você deixa o seu like aí. E eu preciso também que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para você receber materiais novos quando eu publicar todos os assuntos que vão te ajudar a pegar resultados melhores. Eu preciso que você deixe seu comentário para mim aqui embaixo, deixando a sua pergunta. Qual metodologia você faz, qual você prefere fazer, porque eu consigo, se você deixar escrito para mim aqui, eu consigo produzir conteúdo para você aqui nesse canal e para eu poder te ajudar diretamente naquilo que você precisa, né? E você vai ter de mim aqui um, um, um direcionamento que você vai ter acesso ao meu direcionamento. É só pedir que eu coloco aí, eu faço um videozinho para você, para te ajudar, tá? Eu te dou a minha disponibilidade para você poder vir aqui
fazer o seu pedido. Curta, comenta, compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais para você ajudar aquele seu amigo que também quer resultado e também não consegue, mas já que você achou esse canal aqui, salva a vida dele. Vai lá, salva ele, puxa ele para cá, manda ele vir aqui ver como é que funciona. E eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading. Aqui embaixo, também tem aí na descrição do vídeo as instruções para você virar membro do Escola de Trading. Você pode escolher entre 3 grupos, onde você vai ter interação de chat lá no WhatsApp entre você e seus colegas. Você vai receber de mim materiais exclusivos pro clube de membros. Você vai interagir comigo no grupo 3, tá? Então, se você quer um grupo de estudos para falar comigo todos os dias, para tirar suas perguntas, ter o meu acompanhamento, receber ali uma espécie de treinamento diário, né? Se você quiser, vem fazer parte do clube de membros no grupo 3, onde eu faço parte, né? E você pode também fazer aí a sua inscrição através de Pix ou de um cartão de crédito, se for da sua preferência. Depois de fazer, deixa para mim aqui na descrição do vídeo, também tem os canais para você falar comigo, chat do Facebook, Instagram, e também tem o meu e-mail, né? escoladetrading@gmail.com, que você pode mandar para mim o seu número de WhatsApp depois que você se tornar membro, para eu poder te adicionar lá no grupo e a gente começar a nossa jornada de estudos, beleza? Curta, comenta, compartilha, deixa o seu comentário para mim aqui e bora continuar com Las Diclas. Las Diclas. Então, deixa eu voltar aqui para as sugestões. Tá aqui as sugestões que eu botei até agora. Então, é o jogo do Rennes contra o Marseille e o jogo da Juventus contra o Genoa por enquanto. Então vamos para o próximo aqui, Young Boys e St. Gallen. Nos últimos 10 jogos, a gente tem aqui 8 jogos do Young Boys, válidos. Nesses 8 jogos, o Young Boys falhou em marcar 2 vezes. Vamos contar o over 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 5 em 8. 62% de over 2,5. Vamos contar o ambas marcam. 1, 2, 3, 4, tá baixo. Só 50%. Então, de novo, mais um time aqui que tem um over 1,5 recente como tendência. O St. Gallen, recente aqui, falhou em marcar 4 vezes em 9 jogos. E vamos contar aqui o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 9. 67% de over 2,5. 3, 4, 5, 6. O Young Boys, 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8, 62% de over 2,5 para o Young Boys, 67% de over 2,5 para o St. Gallen. Vamos ver o ambas marcam aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 9 está muito baixo. Então é over 2,5 para os dois times aqui. St. Gallen é o oitavo. Nesse campeonato aqui são 12 times, tá? 12 times, você vai pegar 2 posições para cima e 2 para baixo do adversário que você está lendo. Então, por exemplo, aqui o St. Gallen é o oitavo. Quando o Young Boys enfrentou times perto do oitavo aqui, que é aqui, ó, né, daqui para lá, daqui para cima e daqui para baixo. Nessa área aqui, você vai pegar só 2 posições para cima do oitavo, 2 posições para baixo do oitavo. Seria o sétimo e o sexto, e o nono e o décimo, né? Então, do sexto até o décimo, nessa área aqui que eu selecionei em azul. O Young Boys marcou gol contra todo mundo. E vamos contar o over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7 jogos, né? Dá aqui 87%, né? 6 em 7. Vou pegar o calculador aqui, para não falar asneira. 86% de over 2,5. Recente não, na campanha casa, né, contra times de meio de tabela.
Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 86% de over 2,5 com ambas marcam por parte do Young Boys. O Young Boys é quinto entre o terceiro colocado, né? Você leu o quarto e o terceiro, e leu o sexto e o sétimo. Entre o terceiro e o sétimo, Sangalen falhou em marcar uma vez aqui nessa área e se envolveu em quê? Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3 tá abaixo, né? 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100% de over 1,5. E o ambas marcam 1, 2, 3, 4, 4 em 6, 67%. O Young Boys vai pro 2,5 com ambas marcam. Sangalen fica no 1,5 com ambas marcam nessa área aqui. Campanha casa fora. Young Boys em casa tem ataque de 2 gols por jogo. É um time que se envolve com característica de ambas marcam. Ele joga e permite que o adversário jogue. Se envolveu aqui em over 2,5 nesse cenário. Tá? O Sangalen também é um time que se envolve em ambas marcam. Sofreu o gol em 93% dos jogos. Marcou em 64 e também chega a over 2,5 nesse cenário. Momento de gol a partir do 0,15, né? Aqui ó, já tem momento de gol aqui daqui para baixo e na última meia hora. Então esse jogo tem chance de HT. Esse jogo tem chance a over 2,5 com ambas marcam, certo? Over HT ou over 2,5 com ambas marcam. Então, o que eu vou botar aqui para você? Vou botar aqui as sugestões aqui, ó. Cadê? Young Boys Sangalen over HT barra over deixa eu botar ambas marcam barra over 2,5. Ok? Então tem aí Ren e Marcelli over HT ou over 2 pontos, ou over 1,5, né? Ou HT ou over 1,5. Juventus e Genoa over 1,5. Young Boys e Sangalen over HT, ambas marcam ou over 2,5. É para fazer tudo, Ailton? Posso botar o dinheiro nos 3 mercados aí para poder rachar? Poder, você pode, o dinheiro é seu, você pode fazer com ele o que você achar que você deve fazer. Eu não aconselho porque isso aqui é um estudo metodológico para que você consiga extrair o argumento certo e decidir qual é a entrada que você vai fazer para ter consistência no longo prazo. Isso aqui não é aposta. Eu não estou ensinando você a apostar aqui, não. Isso aqui não é um vídeo de tips, tá? Eu não tô mandando tip para você. Eu tô mandando conhecimento para você entender quando que os jogos caem nesses argumentos aqui, né? E como é que você faz a leitura dos jogos para você saber quais deles são os melhores para você apostar, para você fazer as suas entradas no seu método nos finais de semana, né? Quando tem muito jogo aí, para você saber quais são os melhores jogos para você aplicar o seu método. Ok? Bora para mais? Frankfurt e Stuttgart. Nos últimos 10 aqui, o Stuttgart tem aqui 7 jogos válidos. Vamos contar ele falhou em marcar uma vez, né? Só. Vamos contar o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 7, 71% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7, 87, 86, né? Por cento de over 2,5 com ambas marcam. O Stuttgart falhou em marcar gol uma vez só nos jogos recentes. Tem aqui 8 jogos válidos nessa campanha. E vamos contar aqui o over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 8. 75% de over 2,5. E o ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 7 em 8 dá 7 em 8 dá quanto? 87? 87% de ambas marcam. Então, tanto um quanto o outro, 80, over 2,5 com ambas marcam na campanha recente. Classificativa. O Stuttgart é 10º colocado. Quando o Frankfurt enfrentou aqui do 7º ao 13º, o Frankfurt marcou contra todo mundo nessa área aqui, não tem falha de ataque. E se envolveu mais em over 1.5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Em 6, 83% de over 1,5. O 2,5 tem pouco, ó. Só tem 2 joguinhos aqui em over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3 só. Então tá fraco também o ambas marcam. O Frankfurt se envolve um pouco mais em over 1.5. Uma água para não paro de falar. O Frankfurt se envolveu aqui em over 1.5 nessa área. O Frankfurt é 4º colocado. Quando o Stuttgart se enfrentou, quando o Stuttgart jogou, né, contra times do 1º até o 7º, falhou em marcar 3 vezes aqui em cima, né? Não joga muito bem contra esses times aqui. E se envolveu aqui em over 1.5, né? 1.5 na maioria. São 5 jogos. E ele se envolveu em over 1.5 em 4. 4 de 5, 80% de over 1,5. Né? O 2,5 tem 3 jogos em 5. Tem 3 jogos em 5. O over 2,5 dá 60%. Né? Então começa a ficar um pouco mais baixo. Então os dois aqui tendendo para over 1,5 na campanha. Em casa, o Frankfurt tem ataque de 2,38, média de 2 gols marcados por jogo. É um time que se envolve com característica de ambas marcam. Ele joga e permite que o adversário jogue também. Marcou gol em 100%, sofreu em 77%. Quando caiu no cenário de ambas marcam, realmente foi para over 3,5 na campanha casa. O Stuttgart fora também é um time que se envolve em ambas marcam. Marcou gol em 75%, sofreu em 83%. Quando o placar virou ambas marcam, teve tendência a over 2,5. Beleza? Momento de gol, a partir de quê? Podia ser o 16:30. Só que o 31:45 aqui, ó, tem um encaixe baixo de gol aqui. Então existe uma quebra do 16:30 para o fim do HT. O que melhora é o segundo tempo, que tem momento aqui em todos os períodos. 46:60 tem, 61:75 tem, e no 76:90 também. Então o segundo tempo aqui é melhor do que o primeiro para se fazer alguma coisa nesse jogo. Então aqui a gente vai pegar aqui, ó, Frankfurt e Stuttgart. E nesse jogo aqui vai ser um over 1,5. Ok? Over 1.5 nesse jogo aqui. Que às vezes cai em ambas marcam, às vezes não cai. Recentemente até tem ambas marcam. A campanha geral, casa fora, tem ambas marcam. Mas na classificativa tem um pouco de falha de ataque, principalmente do Stuttgart. Então não vou botar o ambas marcam aqui, porque o Stuttgart tem campanha ruim contra times de topo de tabela, onde o Frankfurt se encontra. Beleza? Então você tem ali Rennes, Marseille, HT e over 1.5. Juventus e Genoa, over 1.5. Young Boys e St. Gallen, over HT. Ambas marcam ou over 2,5. E você tem Frankfurt e Stuttgart, over 1,5. Beleza? Deixa eu ir fechando as abas aqui. E o próximo a gente tem aqui Dundee e Rangers, certo? Nesse jogo aqui, a gente tem aqui, nos últimos 10, o Dundee se envolveu aqui com 3 copas, a gente tira daqui, sobram 7 jogos, falhou em marcar 2 vezes e se envolveu em, vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7 jogos, 87% de over 2,5. Ambas marcam 1,
2, 3, 4, 5. 5 em 7, 71%. E ambas marcam. Então o Dundee tende a over 2,5 com ambas marcam recente. O Rangers tem 4 copas aqui que a gente vai tirar. Sobram 6 jogos. Desses 6, vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 6 jogos, 63% de over 2,5 para o Rangers. Vamos contar o ambas marcam. 1, 2, 3, 4. 4 ambas marcam em 4 ambas marcam em 6, né? Isso. 67% de over 2,5. Com ambas marcam os dois times aqui. Descendo para a classificativa, o Rangers é segundo. Entre o primeiro e o quarto colocado, a gente tem aqui o Dundee marcando em 100% dos jogos contra time de topo de tabela. E se envolveu, na maioria, com over 2,5, né? Over 2,5 em... são 5 jogos. São 5 jogos aqui, né? Do quarto até o primeiro. São 5 jogos. Se envolveu aqui em 4 de 5. 80% de over 2,5 com ambas marcam. Também teve o gol em HT aqui, né? Tiveram gols em HT nesses jogos aqui. O Dundee é 11º, quando o Rangers enfrentou esses times da parte de baixo. Aqui cai um pouco, né? Aqui a gente vai para do nono até o último time aqui, o Lanterna. O Rangers se envolveu aqui com uma tendência de over 1,5. Né? Tem o 3-0 aqui. Tem o 3-0 aqui, o 4-2 e o 1-1. Over 1,5. Ambas marcam. São 3 também. Né? São 3 também. 1, 2, 3. 60% de 60% de over 1,5, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 60% de over 1,5. E na maioria também teve gol em HT aqui nos jogos do Rangers. Quando o Dundee jogou em casa, tem ataque de 2 gols por jogo. É um time que se envolve em ambas marcam, como característica geral. Marcou em 87% dos jogos, sofreu em 100%, com uma média de 3,93, né, que vai para over 3,5 quando cai em ambas marcam. O Rangers é um time que se envolve também em ambas marcam aqui. Marcou em 80% dos jogos, sofreu em 83%. E a média vai para over 2,5 quando cai nesse cenário. Momento de gol, todos os momentos, né? Desde o HT até o final do jogo. Aqui é completaço, não é isso? Então, vou colocar para você aqui o que nesse jogo aqui. Vamos para Dundee e Rangers. Que vai ser um over HT barra over 2,5. Aqui eu vou pisar um pouquinho mais forte por causa da tendência que eles têm na campanha recente e os momentos de gols no jogo inteiro. Então você tem Rennes e Marseille, over HT e over 1,5. Juventus e Genoa, over 1,5. Young Boys e St. Gallen, over HT. Ambas marcam ou over 2,5. Frankfurt e Stuttgart, você vai ter aí um over 1,5. Dundee e Rangers, você vai ter aí over HT, over 2,5, né? E é isso que temos para esses joguinhos até esse momento. Vamos para mais um? Saint-Étienne e PSG, 3 horas da tarde. Nesse jogo aqui, recentemente, o Saint-Étienne falhou em marcar uma vez. Vamos contar o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60%. Não tem envolvimento com Copa nenhuma aqui. Né? 60% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90% de over. 90% de ambas marcam. E over 2,5 com 60%, né? 2, 3, 4, 5. Isso aí. O
Paris Saint-Germain tem aqui, tem 5 copas aqui, a gente vai tirar tudo. Vai ficar só 5 jogos do Campeonato Francês, onde a gente vai contar o 2,5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 4 e em 5, 80% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. 80% de over 2,5. Com ambas marcam também para o PSG. O PSG é primeiro colocado. Nessa área aqui, entre o segundo e o quarto colocado, tem falta de dados do Saint-Étienne ali em cima da tabela. Falhou em marcar uma vez e teve jogos de over 1,5. Saint-Étienne é 17º contra time daqui da parte de baixo, né? Até o 14º. Você tem 60%, 67% de over 4,5 com ambas marcam. Ambas marcam aqui é 100%, na verdade, né? Nessa área aqui, é 100% de ambas marcam. Na campanha casa, o Saint-Étienne tem ataque fraco. É um time que se envolve em ambas marcam, né? Joga e permite que o adversário jogue. Marcou em 67% dos jogos, sofreu em 75%. Se envolveu aqui em over 2,5 quando esse cenário abateu ali. O Paris Saint-Germain, fora de casa, também é um time que se envolve em ambas marcam. Marcou em 92% dos jogos, sofreu em 77%. E quando cai em ambas marcam, vira over 3,5, né? 3,5. Então você tem aqui 2 times com tendência a ambas marcam, que tende a over 2,5 na campanha e na classificativa. Momentos de gols, você tem aqui uma probabilidade no 16:30, mas a última meia hora de jogo é melhor. Na verdade, o segundo tempo inteiro, né? Porque tem aqui o momento de fragilidade do PSG, que o Saint-Étienne tem potencial mais alto aqui no fim do HT. Né? No fim do HT para segundo tempo. Então você tem aqui um jogo que tem mais tendência para full time, com possibilidade de poder depender do ataque dos dois times. Tá? Então a gente tem aqui Saint-Étienne e PSG. E temos aqui, você pode fazer o quê? Um over. Você pode fazer um ambas marcam, né? Ou over 2,5 nesse jogo aqui. Ok? Esse aqui pode ser ambas marcam ou over 2,5. Então temos aqui Rennes e Marseille HT ou over 1,5. Temos ali Juventus e Genoa over 1,5. Young Boys e Sangalen over HT, ambas marcam e over 2,5. Você tem o Frankfurt com o Stuttgart, que é over 1,5. Você tem o Dundee contra o Rangers, que tem over HT ou over 2,5. E você tem Saint-Étienne e PSG, que é ambas marcam e over 2,5. Beleza? Entendeu como é que faz? Entendeu como é que você pode extrair essas informações dos jogos? Como é que você pode fazer uma leitura? Não entendeu ainda? Assiste de novo. Deixa para mim a sua pergunta aqui no final do vídeo, no seu comentário, né? Aqui debaixo do vídeo. Se torne membro do Escola de Trading para você poder vir estudar comigo lá no grupo e fazer essas perguntas para mim direto, tá? Você faz as suas perguntas para mim direto lá no grupo e eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer no seu método, né? Eu vou dar acompanhamento personalizado para você no seu método lá dentro do grupo enquanto a gente estiver com os estudos ativos, beleza? Então, curta o vídeo, comenta, mostre para os seus amigos, compartilhe aí nas redes sociais, se torne membro do Escola de Trading, se inscreva no canal se não for inscrito, para você receber todas as notificações, né? Acione o sininho aqui, para receber o aviso de todos os vídeos novos que eu vou publicar. E assim você consegue melhorar na sua
capacidade de poder desenvolver melhor, porque eu tenho certeza que você não vai achar o conteúdo que tem aqui em lugar nenhum mais. Beleza? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho. Bora? Bora estudar lá no grupo? Se torna membro aí. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.